Olá, pessoal, boa noite. Olá, professor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão vendo meus slides, né? Sim, estão na tela. Perfeito. Bom, nas últimas, acho que 2 aulas, né, nós vimos o conceito de variáveis instrumentais, né? E na primeira aula a gente introduziu o conceito e discutiu as principais hipóteses de identificação. Na aula passada a gente reviu esses conceitos, voltou a falar um pouco das diferentes estratégias que a gente pode usar a variável instrumental, né? Como é que a gente chega no estimador, em particular usando o mínimos quadrados em 2 estágios, e um pouco da mecânica e da intuição do porquê que ele funciona, né? E discutindo o conceito do que seria uma regressão de primeiro estágio, o que seria uma regressão de segundo estágio, o que seria uma regressão de forma reduzida. E aí, para complementar, eu passei com vocês um exemplo prático no Stata para a gente fixar conceito e acreditar que aqueles caminhos alternativos chegavam no mesmo lugar. O que a gente vai fazer hoje, então? Dado que a gente já sabe o que o que deve ter ficado, talvez, como uma questão, bom, está muito bonita a teoria, então parece que funciona, porém, o que são, né, variáveis instrumentais, né, na prática? Eu vou fazer algum estudo, quase sempre estudos empíricos a gente vai se deparar em economia, né, com a questão de endogeneidade, ou seja, a hipótese 4 do LS não vale, porque a gente está sempre trabalhando com variáveis que são, de algum modo, escolhas, né, ou do consumidor, ou do produtor, ou de qualquer outra pessoa. Então, sempre quando a gente está falando de escolhas, tipicamente a gente tem esse problema. Então, esse conceito meio etéreo aí de variável instrumental, na prática, existem algumas classes, vamos dizer assim, de variáveis instrumentais que são muito úteis e podem ser muito utilizadas, e são muito utilizadas na prática. Então, a gente vai discutir, em particular, 2 delas aqui, tá? Elas são muito usadas e é por isso que elas merecem um destaque. Em particular, a gente vai usar, que foi até o exemplo que eu dei na aula passada, variáveis instrumentais baseadas em algum tipo de sorteio. Então, a gente está aí relembrando, de certo modo, aquelas primeiras aulas de experimento aleatório, né? Mas a gente vai usar algum componente do nosso setup que seja um tipo de sorteio como variável instrumental. E a gente vai falar um pouco também de uma literatura que estuda, no fundo também é um sorteio, mas é um sorteio diferente. Existe uma literatura muito grande na economia do crime, economia também de outros setores, mas que envolvem algum tipo de interação com o judiciário, tá? E por que judiciário? Porque, tipicamente, os casos nas varas não, mas os casos são registrados num fórum, eles são distribuídos para as varas via um mecanismo que também envolve um certo tipo de sorteio. Isso é verdade nos Estados Unidos e é verdade no Brasil. Então, esse tipo de coisa pode nos ajudar em vários tipos de estudos, a gente vai falar um pouquinho aqui. Né? Então, vamos começar falando do primeiro. Tá? Bom, se vocês relembrarem lá o começo do curso, a gente viu, né, quando a gente aprendeu Potential Outcomes, que quando a gente tem um randomized trial, né, a gente tinha aleatorização de status de tratamento. Então, quem era tratado e controle era determinado de maneira aleatória, né? Então, nesse mundo, a gente estava com um problema resolvido, né? A gente podia simplesmente comparar médias. Porém, na realidade, geralmente o que acontece, mesmo que você tenha uma aleatorização, a participação nesse programa
ela é voluntária, né, em geral. Então, você pode ter lá 1.000 pessoas, você faz um sorteio, né, joga uma moedinha para a pessoa ser tratada ou não, porém, pode ter gente tratada que não aparece para tomar vacina ou para receber o benefício do governo, bolsa, enfim. Então, só o fato de não a elegibilidade ao tratamento, mas a participação ser voluntária, você jogou de volta o problema da escolha, né? Você introduziu uma escolha no problema, e aí a gente perde essa boa característica da autorização, né? Então, em inglês a gente chama isso de non-compliance, ou seja, né, você não agiu de acordo com aquilo que foi definido, né? Um complier é um cara que faz o que foi definido, um non-complier é um cara que não faz. E isso é muito comum no mundo real, né? E isso causa problemas que a gente já estudou de viés de seleção. Aí você vai falar, bom, então se você fez todo o trabalho de criar um experimento aleatório, né, sorteou, mas aí as pessoas não seguiram o que você sorteou, ou não seguiram totalmente, pelo menos, então você fala, então deixou de ser aleatório, joga tudo fora esses dados. Então é uma notícia triste, vamos dizer assim. A resposta é não. A gente pode usar uma variável instrumental para salvar esse experimento. O que quer dizer salvar o experimento? Para poder usar os dados do experimento, que de certo modo deixaram de ser aleatórios, né? O status de tratamento deixou de ser aleatório, mas a gente pode usar, fazer uma correção e recuperar essa boa estimativa aí baseada nesses dados, né? Então, já adiantando a resposta é a seguinte: como é que a gente corrige esse problema? Ao invés da gente comparar quem foi tratado e quem não foi tratado, por que a gente não pode comparar? Porque ser ou não tratado agora é endógeno, mas quem foi ou não sorteado não é endógeno, né? Continua sendo aleatório, continua sendo a moedinha, continua sendo a loteria. Então a gente vai usar a elegibilidade do tratamento, que é a loteria, como instrumento para o status de tratamento, que é, de fato, recebeu a bolsa ou não, de fato, recebeu a vacina ou não. Ficou claro aqui o que eu estou falando? A diferença de um para outro? Todo mundo entendeu? Nenhuma pergunta? Ok. Bom, então, vamos seguir. Então, o instrumento, como eu falei, vai ser a própria loteria, né? Então, existem várias loterias no mundo, né? Por exemplo, tem muita escola pública, ou as charter schools nos Estados Unidos, por exemplo, que não são nem, na verdade, nem públicas nem privadas, alguma coisa no meio. Mas quando eles têm mais gente que quer estudar do que vagas, eles fazem um sorteio, por exemplo, né? E existe um monte de outras coisas, né, que são definidas por sorteio. O que a gente vai entrar aqui como exemplo desse tipo de instrumento que usa a loteria é a literatura muito importante, muito conhecida sobre o Medicaid nos Estados Unidos, em particular, como que o Medicaid foi implementado no estado de Oregon. Bom, para quem não sabe, o Medicaid é o programa de saúde público nos Estados Unidos para as pessoas de baixa renda. Então, nos Estados Unidos não tem saúde pública universal, como a gente tem no SUS no Brasil, mas eles têm dois grandes programas, chamam Medicaid e o Medicare. O Medicare, tipicamente, é focado para pessoas de 65 anos e para cima, e o Medicaid para as pessoas de renda baixa. E o que aconteceu foi que, no Oregon, eles fizeram uma expansão desse sistema, desse programa, baseado em loteria, e aí surgiu essa literatura toda, tentando entender como é que foi isso, tá? E por que toda essa literatura, né? Bom, porque é uma pergunta extremamente importante, né? Qual que é o efeito de expandir o excesso à saúde pública, né? Seguro de saúde pública, para adultos de baixa renda, né?
apesar de ser uma pergunta óbvia, né, de política pública, né, quanto que a gente, né, se você é um governo, você quer saber quanto que eu deveria gastar aqui, né, para responder essa pergunta, você tem que saber quanto que vale, qual que é o resultado, né, se não servir para nada, a resposta é não vamos investir nisso aqui, tá certo? Então, para surpresa aí, é que, apesar de ser uma pergunta super importante, num país super avançado, que tem, né, tende a fazer coisas bem feitas, essa resposta não existia até essa literatura surgir. Tanto em termos de magnitude, né, se o efeito é muito grande ou pequeno, e mesmo se ele existe ou não, né, existe ou não, tá? Enfim, existe uma literatura prévia enorme, porém ela é bem limitada em termos de qualidade e em termos de escopo. Então, se sabia muito pouco do efeito de saúde pública nos Estados Unidos. E aí, por que essa literatura, eu estou dando foco nela? Porque é o seguinte, vamos entender o que aconteceu no Oregon, né, que eles chamam de Oregon Health Insurance Experiment. É o seguinte, no Oregon, né, o Medicaid no Oregon chama Oregon Health Plan Standard, né, e aí eles decidiram lá no começo dos anos 2000 expandir esse programa para mais gente. Então já existia, eles decidiram expandir para quem? Para as pessoas. Então qual que era o critério? Né? O critério é o seguinte: elegibilidade, né? Então pessoas pobres que estavam com igual ou menor do que a linha da pobreza federal nos Estados Unidos, focada em adultos, ou seja, gente acima de 18 e abaixo de 65 anos, e pessoas que não eram elegíveis a outros programas, né? Pode ter outros programas específicos, e então essas pessoas estavam fora. Além disso, para ser elegível, você tinha que estar sem nenhum tipo de seguro-saúde por mais de 6 meses e ser um residente legal, né? Ter um green card, ser um residente legal nos Estados Unidos. Tá? E qual era o benefício desse Oregon Health Plan Standard? Você tinha uma cobertura bem grande, exceto dentária ou oftalmológica. Tinha muito pouco cost sharing, ou seja, você ganhava quase tudo de graça, tinha muito pouca despesa coparticipação, que a gente chama no Brasil, né? Ou seja, o plano de saúde cobria quase tudo, e funcionava parecido com o Medicaid em outros estados. De resto, era muito parecido. Ok, então como é que foi feita a expansão? Né? Dado que a gente tinha esse grupo que eu defini para vocês que eram elegíveis, ok? Que eles se enquadravam nas regras. Bom, eles criaram uma loteria, onde, como é que foi feita a loteria? Eles abriram um período de 5 semanas, onde as pessoas que estavam, né, a princípio enquadradas, mas não tinha muita restrição, as pessoas que queriam entrar no programa se inscreviam, né? Isso foi largamente divulgado pelo governo, e era muito fácil se inscrever, e aí o que eles fizeram? Eles pegaram, se inscreveram 85 mil pessoas nessa lista, e eles sortearam 30 mil pessoas dessa lista, aleatoriamente, para receber esse extra aí, esse acesso à saúde pública. E é isso que aconteceu. Aí vamos ver um pouquinho dos dados que a gente teve e um pouquinho de como foi, como é que a gente usa a variável instrumental para calcular esses dados, né? Para estimar esses resultados. Bom, a gente tem dado das pessoas que entraram, né? Que dados que a gente tem? A gente tem dado das pessoas que se inscreveram. Quando elas se inscreveram, elas tinham que dar alguns dados, então sexo, idade, renda, essas coisas, né? Informações demográficas. A gente também tinha os dados administrativos do Estado sobre inscrição no Medicaid, né? Então isso é importante para a gente ter uma medida clara de primeiro estágio, ou seja, será que a pessoa que foi sorteada de fato entrou no Medicaid, né? E os dados de resultados, outcomes, ou seja,
dados administrativos de 16 meses depois do começo do programa, sobre internação hospitalar, mortalidade, também tinham dados interessantes de crédito, ou seja, de qualidade de crédito. Será que as pessoas... Por que qualidade de crédito, né? Porque nos Estados Unidos, como basicamente a saúde é quase toda privada, a falência pessoal devido à dívida com o hospital é tipicamente a principal razão que as pessoas vão à falência. Então, é uma coisa realmente muito importante nos Estados Unidos. Entender o impacto na vida financeira das pessoas de um tipo de programa como esse. Ok. Além disso, eles levantaram outros tipos de dados, mandando por correio, né, pesquisa de opinião, e as pessoas também devolviam esse questionário preenchido, e também algumas entrevistas ao vivo com a pessoa. Tá? Inclusive coletando amostra de sangue, e pressão, e peso, e medidas de saúde desse tipo. Ok? Aqui só só para ver que teve sorteio, esse estado de Oregon, né, e aí os condados, e está vendo que teve sorteio em grande parte do estado. E aí, bom, qual que é a questão, né? Bom, por que a gente não poderia simplesmente rodar uma regressão tal não está no Medicaid e algum outcome do tipo melhorou ou não melhorou saúde? Né? Porque, bom, quem está no Medicaid tipicamente é diferente de quem não está no Medicaid. Você pode pensar que quem está no Medicaid vai ser uma pessoa que está pior de saúde, está precisando de atendimento médico, então ela aparece, né, lá como tem Medicaid e tem uma saúde muito ruim, não por causa do Medicaid, mas porque ela já tinha saúde ruim. Ou você pode pensar ao contrário, que as pessoas mais cuidadosas são precavidas, então elas têm saúde melhor e também se preparam mais e, de alguma maneira ou de outra, conseguem acesso ao sistema de saúde. Então, tem várias razões para a gente pensar que existe problema de identificação, né? Então, bom, o framework aí de regressão é esse aí que está escrito, ou seja, a gente tem aí um outcome que pode ser desses todos que a gente falou, Y, né, como função da loteria, né, ou seja, foi ou não sorteado, né, basicamente uma dama, e a gente pode ter outros controles do tipo X e H, que são características do indivíduo e do household, né, domicílio H, e isso não é importante para identificação, mas é importante para a gente ter mais precisão nas nossas estimativas, tá certo? Então, o que essa regressão ela é, né? Essa regressão, ela é uma forma reduzida. Né? Quem que me diz por que é uma forma reduzida essa regressão que está escrita aí? Voltando à aula passada. Para ver se vocês estão seguindo. Estão dormindo. Quem que me diz? Por que isso é uma forma reduzida? Porque você já está regredindo... Ai, desculpa, pode falar. Pode falar, Júlia. Não, porque pelo que eu anotei aqui é que você já está regredindo Y com a variável instrumental, né? Perfeito. Então, o meu outcome final, que é o Y, né? E contra o meu Z, que é a loteria. Essa é a definição de forma reduzida. Se eu estivesse falando de primeiro estágio, qual que seria a diferença, então? Você ainda, Júlia. O primeiro estágio é o próprio X, né? Tipo, nos exemplos que você dava, sei lá, habilidade contra o instrumental. Não habilidade. Habilidade não, eu sei que não é habilidade, não observável. Aí você está usando o exemplo do Magic. Isso, no exemplo da habilidade, qual que era o X? Escolaridade. Perfeito, escolaridade. Então, era escolaridade contra o instrumento. Perfeito. E aqui no nosso caso seria o que, então? O instrumento é a loteria. X contra a regressão de X contra a loteria? Isso, mas o que é o X no nosso caso aqui?
Alguém? Não tem problema, pode falar, gente, mesmo que esteja errado, não tem problema. Vamos lá, podem arriscar. Ó, vamos... São os X aí, H aí. Não, isso que é ruim chamar de X, né? Porque Esses são os... X é só uma letra, né? O que é a variável endógena? Vamos dar os nomes corretos. O que é a variável endógena no nosso problema aqui? É o uso ou não do programa? Perfeito. É ter ou não ter o Medicaid, né? É isso aí. É isso aí. Então, no nosso exemplo lá, a gente queria ver o impacto de educação e salário, né? E não dava certo porque a habilidade estava excluída, né? Aqui a gente quer ver o impacto de Medicaid em saúde, ou Medicaid em saúde financeira, vamos dizer, né? Mas Medicaid, ele é endógeno, porque ele pode ser correlacionado com alguma coisa que é não observada, né? Então, perfeito, Júlia. O primeiro estágio aqui seria loteria contra Medicaid, né? Então, você foi ou não sorteado e você participa ou não do Medicaid, né? Que é exatamente o que está escrito aqui, vamos lá. Então, uma forma de olhar os dados é simplesmente olhar para a forma reduzida, né? Que é sempre útil, como eu falei na aula passada. Então, vamos dizer assim, o framework completo, né? Se a gente quiser ir, né, percorrer todo o caminho, vamos dizer assim, fazer o mínimo quadrado em 2 estágios inteiro, se a gente quiser saber exatamente o efeito causal da cobertura, né, do plano de saúde, então a gente vai ter que fazer o primeiro estágio, que é, né, insurance, aí no caso, que eles chamam, né, que é tem ou não tem o Medicaid, tá certo? Contra o meu Z, que no nosso caso de hoje é loteria, e aí com outros controles, X e V, que não vem aqui o caso, mas são simplesmente controles demográficos, sexo, idade, etc. E aí qual que é o segundo passo? Quem que me descreve aí o segundo estágio? O que é o segundo estágio? Está escrito, né? Só ler. Eu pego Y e rodo contra a variável explicativa estimada, o insurance chapéu, no caso. Isso, a variável endógena é prevista, né? O chapéu é o previsto, certo? Isso. Então, a gente vai estimar o primeiro estágio, então vai ter lá delta 0 chapéu, delta 1 chapéu, delta 2 chapéu, delta 3 chapéu, né? Estimou os 4 parâmetros, aí a gente coloca os dados e prevê insurance, né? Aí usa o insurance previsto, né, o Medicaid previsto, e aí contra o Y que a gente está interessado, tá certo? Isso é o método de 2 estágios, mínimos quadrados de 2 estágios. Ok? Deixa eu ver aqui se... pronto. Então, assim, deixa eu passar aqui para os dados para a gente ter ideia do tamanho desses coeficientes, né? Primeiro, vamos pensar aqui no primeiro estágio. O que é o primeiro estágio, né? O primeiro estágio nos diz o quê? Quem que me diz em palavras o que quer dizer o primeiro estágio? Nesse exemplo nosso. Esse primeiro estágio, ele quer, então, dizer o quanto das pessoas que participaram dessa loteria, no fim, receberam Medicaid. Perfeito, exatamente isso. Então, olhando para os dados, vamos entender o que está escrito aqui, tá? Vamos focar aí nas primeiras 2 colunas, full sample, né? Ou seja, a amostra completa. E aí a gente tem aí, né, 4 variáveis. Ever on Medicaid, ou seja, se o cara, em algum momento da amostra, acessou o Medicaid, né? Isso aí é a nossa variável X, que a gente chamou, a variável endógena, né, que chamava insurance, né, no slide passado. Ever on Ohio Health Plan Standard, que é a mesma coisa que Medicaid dentro de Ohio, tá? Então, Medicaid pode ser... por que eles não são a mesma coisa? Porque o Medicaid existia antes então, mas pensa que... vamos focar como se fosse a mesma coisa, tá? Então, se você está ou não no Medicaid, em Ohio ou não,
Terceira, número de meses no Medicaid, quantos meses você ficou dentro do Medicaid, né? E se você estava no final do período do estudo no Medicaid, são as 4 variáveis. Então, vamos lá, o que está escrito? Primeira coluna está escrito control mean, ou seja, a média dessas variáveis para o grupo de controle. O que é o grupo de controle? O grupo de controle é o grupo que não foi sorteado, certo? Esse que é o grupo de controle. Então, ponto 14, ou seja, 14,1% das pessoas no controle acessarem alguma vez na vida o Medicaid. Né? E aí, o primeiro estágio diz o quê? O primeiro estágio, eu vou ser bem preciso agora. O primeiro estágio diz quanto que aumenta, né, na probabilidade, vamos chamar de probabilidade, mas é na média dessa variável, ser sorteado. É isso que quer dizer exatamente, né? Então, o grupo de controle, se você está no grupo de controle, você tinha uma chance de 14,1% de estar no Medicaid nesse período. Se você foi sorteado, você está no grupo tratado, quer dizer que você tem 14,1 mais 25. Tá claro? Ou seja, mais ou menos 40%. 40 pontos percentuais. Ficou claro o que quer dizer o estimated first stage, hein? Eu não entendi, professor. Ó, tá, vou repetir, ó. Mas só para ficar claro, o estimated first stage é isso aqui, é o delta 1, tá? É isso aqui que é o estimated first stage. Ah, eu acho que entendi. É que o efeito da loteria aumenta em 25%, né? Acho que fica mais correto falar pontos percentuais, tá? Pontos percentuais. Isso. Tá. Tá certo? Então, é exatamente isso. Não quer dizer que... quer dizer assim, você ser sorteada aumenta em 25 pontos percentuais a sua probabilidade de estar no Medicaid em algum momento. Se você não for sorteada, a sua probabilidade é só 14. Se você for sorteada, 14 mais 25. Uhum. Ok? E isso também é verdade lá, ali, número de meses. Então, o número de meses era 1,4 e sobe para 1,4 mais 3,3, né? E você termina também, no fim do período, 10% das pessoas estavam no Medicaid, enquanto dos sorteados era quase 25, né? 10 mais 15, vamos dizer assim. Tá certo? Tá claro, gente, que é o primeiro estágio aqui? Uhum. Então, assim, o que é importante entender desses dados, né? A gente começou aqui falando que variável instrumental era importante também em casos que a gente tinha experimento aleatório, né? Aí, antes que alguém falasse, eu já falei, bom, mas a gente começou o curso falando que o melhor dos mundos era ter um experimento aleatório. Isso resolvia todos os nossos problemas, né? Então, por que eu preciso de variável aleatória? Porque, olha aqui como é interessante. A gente está dando uma expansão de saúde, de um programa gratuito de saúde, num país onde as pessoas pobres, em geral, não têm acesso a nenhum tipo de saúde. Aí, eles fizeram lá, sortearam para 30 mil pessoas, deram de graça acesso a esse programa, que cobre quase tudo, exceto odontológico e oftalmológico, e só 25%, só aumentou em 25% a cobertura dessas pessoas, que era 15% e aumentou para 25%. Ou seja, o que a gente chama de take-up é relativamente baixo, mesmo sendo uma coisa muito boa. Então, apesar de você ter um experimento aleatório no sentido de elegibilidade, ganhou ou não ganhou o sorteio, o fato do cara, de fato, entrar no programa ou não, é bem diferente. Entenderam? Em outras palavras, se a aleatorização fosse perfeita, no sentido que todo mundo que foi sorteado, de fato, entrou, e todo mundo que não foi sorteado não entrou,
que você acharia no primeiro estágio? Qual que seria o esperado no primeiro estágio? Que o efeito da loteria explicaria todo o efeito do Medicaid? Isso, e qual seria o coeficiente? 85%, pontos percentuais, nesse exemplo aqui. Na verdade, seria 1, porque a média do controle teria que ser 0, Seria 0. e o tratamento teria que ser 1. E como o Felipe, né, que falou, teria que ser um R quadrado de 1, né? E o desvio padrão de 0, porque isso fica 100%. No fundo, o sorteio e participar seriam a mesma variável. Esse é o ponto. Não ia ter distinção entre um e outro. Por isso que aqui tem essa distinção entre instrumento e status de tratamento, tá certo? Porque tem esse componente escolha. Se a gente estivesse naquele mundo ideal que a gente fala da vacina, você separou as pessoas em 2 salas, sorteou, colocou as 2 salas, deu vacina em todo mundo nessa e não deu nessa ninguém, aí tratamento não tratamento é a mesma coisa que sorteio. Mas na vida real quase nunca entendeu? Aqui tá muito claro, né? Em política pública quase nunca é verdade, né? Então, a resposta, o que eu estou batendo bastante essa tecla? A gente fez um experimento aleatório, é o melhor possível, os economistas adoraram, a gente vai poder finalmente medir o efeito de uma expansão de saúde pública, de verdade, mas aí a aleatorização cai por terra, porque nem todo mundo aparece para pegar o Medicaid, mas tudo bem, porque a gente pode usar o sorteio como uma variável instrumental, e a gente já sabe usar a variável instrumental, tá certo? Beleza, gente? Então, vamos lá. Só para vocês saberem, tem alguns artigos que olham os dados desse Organ Experiment, mas o mais famoso, talvez, em economia, é dessa economista Amy Finkelstein, que ela é bem conhecida. O título é The Oregon Health Insurance Experiment, Evidence from First Year, publicado no Quarterly Journal of Economics, que é um dos 5 grandes jornais em economia que a gente tem. É muito, muito influente. É o mais antigo, na verdade, em economia. Acho que tem mais de 100 anos. Ok. Então, a gente está mostrando os resultados desse artigo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, deixa eu só me lembrar aqui uma coisa. Bom, a gente já falou dos dados, mas só vou passar por cima um pouquinho do que eles usam. Então, eles têm dados primários e secundários após 1 ano. Então, a gente está falando de efeito de curto prazo do programa, né? Eles mandaram aí as surveys para 70 mil pessoas antes do experimento. E tem os dados administrativos, tanto de, né, como a gente já falou, de enrollment, né, de entrada mesmo no Medicaid, dados hospitalares de internação, dados de credit report, dados de mortalidade. Tá? Deixa eu só pular esse aqui, que não precisa de tanto detalhe. Mas, o que é interessante a gente ver aqui, tá? Quais são os resultados em termos de saúde agora, né? A gente já falou do primeiro estágio, né? Agora vamos olhar para os efeitos de fato em saúde. Então, em particular, né, ganhar insurance, ou seja, entrar para o programa, melhorou tanto o acesso quanto a satisfação com o acesso, né? Então, vamos ver aqui o que está escrito aqui, né? Se você tem um usual place of care, ou seja, tem um hospital local, uma clínica local que você vai, né, que você costuma ir quando você tem algum problema. Controle, basicamente, metade das pessoas tinham, né, ou diziam que tinham, e aqui a gente tem 2 efeitos estimados. Um que está escrito Reduce for Model e um que está escrito IV Model. Notem que eles são bem diferentes. Quem que me diz por que eles tem tanta diferença aqui? Por que o IV é maior que o Reduce Form?
É porque no Reduced Form a gente tem que ele pega como variável explicativa a loteria, enquanto, na verdade, a gente viu que no outro modelo, na verdade, a loteria meio que tem mais número de pessoas que realmente participaram, que foi no Medicaid, né? Tipo, A segunda parte eu não entendi. tipo, no sentido que o Medicaid a gente viu que, na verdade, tem menos pessoas do que aquelas que foram sorteadas, porque nem todo mundo decidiu entrar no programa, participar. Isso, nem todo mundo que foi sorteado entrou no Medicaid, né? Isso quer dizer. Isso. E aí, então, isso pode acabar afetando a estimação. É exatamente isso, mas vamos tentar um pouquinho, vou empurrar um pouquinho mais na intuição. Então, vamos pensar assim, a forma reduzida, o que ela te diz exatamente? Ela diz assim, quem foi sorteado, reporta que tem um usual place of care 10% a mais do que quem não foi sorteado, tá certo? Só que, como o Felipe falou, nem todo mundo que foi sorteado entrou no Medicaid. Então, esse aqui não é o efeito do Medicaid, né? Esse aqui é o efeito do sorteio. Né? Lembra-se, um pouquinho menos de um quarto, não era? Uma coisa assim, entrou no Medicaid, né? Então, você não pode afirmar que esse efeito é do Medicaid. Na verdade, ele é maior, porque só afetou um quarto das pessoas, tá certo? Intuitivamente é isso, né? Agora, vocês têm que lembrar o quê? Da aula passada. Aula passada, aliás, nas duas aulas passadas, a gente mostrou matematicamente o quê? Que tinha uma relação muito clara entre primeiro estágio, forma reduzida, e estimador em 2 estágios, ou estimador de variável instrumental. Qual que era essa relação? Primeiro estágio, forma reduzida, e o estimador de variável instrumental. Vamos ver quem olha as notas mais rápido. Gente, vamos lá, questão de prova. A gente mostrou que eles eram matematicamente conectados. Ninguém achou, eu achei mais rápido. O que a gente falou na aula passada foi que a gente tinha várias maneiras de estimar um estimador de variável instrumental. Simplesmente a gente podia calcular ele usando covariância de y e z, covariância de S ou x de z, era um jeito, mas outro jeito era a razão dos coeficientes de forma reduzida e primeiro estágio. Matematicamente essas coisas são iguais. Inclusive eu coloquei a fórmula aqui no slide. Do porquê, né? Se vocês olharem essa fórmula aqui da frente, ó. Então, o estimador de variável instrumental, ele é matematicamente igual à razão do estimador da forma do estimativa, né? Da forma reduzida dividido pelo primeiro estágio. Tá certo? Lembraram disso? Mas vamos entender a ideia. Se vocês entenderem a intuição, fica muito fácil lembrar. Se não entender a intuição, fica difícil lembrar. Eu, pelo menos, sou assim. Então, vamos lá. Vamos voltar para onde a gente estava. Vamos lá. Então, bom, o que está dizendo aqui? A variável y aí subiu 10 pontos percentuais quando você é sorteado. Mas você sabe que só um quarto dos sorteados, de fato, vão para o Medicaid, que é onde deveria ter feito, né? Então, você tem que o quê? Dividir esse aqui, que é a forma reduzida, pelo primeiro estágio. Intuitivamente é isso. Então, se eu dividir isso aqui pelo primeiro estágio, que é 0,25, mais ou menos, né? Que dividir por 0,25, mas não vou multiplicar por 4. Né? Então, não dá exatamente 40, mas dá 34, vamos dizer assim. Tá certo? Porque o primeiro estágio é um pouquinho menos de 25 nesse artigo.
Entenderam qual é a ideia? Porque, assim, vamos pensar aqui em números simples, né? Então, se eu for sorteado, vamos falar mais fácil, ó. Se eu for sorteado, metade das pessoas sorteadas vão para o Medicaid e metade não vão. Então, meu primeiro estágio seria 0,5, vamos supor, certo? E aí eu acho que melhora a saúde das pessoas, diminui a mortalidade em 10%, vamos supor, de pessoas pobres. 10%. Mas só metade entrou, né? Então, se a gente tiver uma forma reduzida de 10%, na verdade o efeito é 20%. Tá claro? Porque eu tenho que dividir pelo meu estágio. Porque só metade dessas pessoas, de fato, foram no Medicaid. Entenderam? Então, eu tenho que ajustar o meu estimativo. Tá claro que o que está acontecendo aqui, gente? Ficou mais claro agora. Alguém não entendeu o que é a diferença do 9 e do 33 aqui? E eu consigo também chegar no primeiro estágio dividindo o RF sobre o IV Model? Tecnicamente, na matemática, deveria dar o primeiro estágio, certo? Ué, como é que é? Dividir o quê? Tipo, se a gente dividir porque a gente tem que o IV Model ele é igual a RF Model dividido pelo primeiro estágio, certo? Sim, sim. Então, se eu dividir e passar cruzando lá, eu consigo Sim. descobrir o primeiro estágio, né? Tá. Sim. Fração, né? Sim. Não, tá certo. Eu só queria ver se realmente eu... Não, você tá certo matematicamente. O que eu quero dizer é que o modelo IV, né? IV Model que você está citando é o último que você faz, né? Então, o que você falou tá certo, é que nunca é a progressão que a gente faz, entendeu? A progressão tipicamente vamos ver se tem o primeiro estágio. Tem o primeiro estágio, aí você testa se tem a forma reduzida, entendeu? A progressão de raciocínio geralmente é assim que a gente faz, mas o que você falou tá certo. Ok? Sim. Beleza. Professor, Oi. queria te perguntar, eu entendi essa última parte, especialmente a intuição aqui da diferença, só que você pode recapitular, por favor, o IV Model da última aula? Bom, IV Model é tudo que a gente está falando nas últimas aulas, né? É o estimador de variável instrumental. Ah, ele é a última regressão, então, no fim das contas. Como assim a última regressão? Então, é que eu tô acompanhando o conteúdo, só não entendi. A gente está chamando qual regressão de IV Model? Ah, sim. Veja bem, IV Model é um modelo de variável instrumental, certo? Que ele pode ser estimado dessa maneira que está escrito aqui. O IV Model aqui é o P1, é isso que é IV Model. É o parâmetro, né, o coeficiente estimado, aqui no caso por 2 estágios. Aqui no caso por 2 estágios. Ele não precisa ser estimado por 2 estágios, né? Tanto que a gente pode fazer lá, como o Felipe falou, a gente pode fazer forma reduzida dividido pelo primeiro estágio, dá a mesma coisa, tem que dar a mesma coisa. Beleza? Mas é isso. É que é um nome, é o nome mais genérico possível, é o modelo de variável instrumental. Então, Mas tá ele ótimo. está se referindo ao P1. Beleza? Tá ótimo, obrigado. Joia. Perfeito. Então, só para a última coisa que eu queria falar aqui, vocês estão vendo que está escrito aqui, só para vocês entenderem o que quer dizer essas coisas entre parênteses, tá? Então, forma reduzida, quando a gente fala a forma reduzida, que é o Z contra o Y, né? Aqui, no caso, é o coeficiente delta 1, certo? Quando a gente estima o delta 1, um outro jargão muito usado é ITT. O seu efeito que você estimou não é o que a gente aprendeu como ATE, que era o Average Treatment Effect, porque aqui não é um efeito tratamento, né? É a forma reduzida. E o nome que se dá a esse número é Intent to Treat, ou seja, é a intenção de tratamento. Porque você tem intenção de tratar essas pessoas. Você sorteou, entenderam? Então, você tinha a intenção que todo mundo fosse tratado. Mas aqui, no caso, 3 de cada 4 não foi tratado.
entenderam? É por isso que tem esse ITT aqui entre parênteses, só para vocês entenderem de onde surgiu isso. Beleza? Ok. Então, vamos... a gente não falou das outras variáveis, né? Então, aqui, a gente tem um ganho de 33 pontos percentuais aí, em ter um local típico onde você vai procurar ajuda, 28% de pontos percentuais de pessoas têm um médico pessoal, né? Um médico, aqui no Brasil, a gente tem um médico da família. 23 pontos percentuais aumenta em pessoas reportando que conseguiram o healthcare que precisavam, 19 pontos percentuais que conseguiram as receitas que precisavam, ou seja, o remédio que elas estavam, que foi prescrito, né? E um aumento de 14 pontos percentuais nas pessoas que estavam satisfeitas aí com os cuidados. Okay? Então, tem um efeito aí geral, pelo menos nessas variáveis de percepção de saúde e acesso à saúde. Aí, vamos falar de medidas de saúde objetivas, né? Aqui, a diferença é só que a gente reporta os dados em gráfico, mas é a mesma coisa. Os mesmos tipos de número, então é tudo comparação de média simples. Então, aqui, em cor mais escura, a gente está falando do tratamento, do controle, e do lado a gente está falando do efeito sobre o tratamento. Então, por exemplo, colesterol no sangue, o que a gente está vendo aqui é que aumentou as pessoas que que já foram testadas, né, que já foram feito exame de colesterol. Então, aumentou aí de 60 para 70 e poucos % das pessoas, e isso é verdade também para exame de diabetes, mamograma, e não sei o que é isso aqui. Enfim, então, basicamente, todo mundo está fazendo mais exames em geral que entrou no Medicaid. Então, esse aqui, a gente está falando de saúde preventiva, né? Então, exames que são... as pessoas estão tendo mais acesso a exames de fato. Tá? Muito bem. Isso aqui, por fim, a gente quer ver se as pessoas de fato estão indo no hospital, né? Além de fazer exames nas clínicas, será que elas estão indo no hospital? E aqui tem um resultado bem interessante, que é o seguinte. Se a gente pegar hospital admission, ou seja, né, internação no hospital, o que a gente vê é que, em geral, poucas pessoas vão no hospital, né? São internadas, obviamente, não é uma coisa que todo mundo vai, né? 6% do controle, e o que a gente vê é que esse número aumenta em 2,1 pontos percentuais em qualquer tipo de admissão hospitalar, mas o que é interessante é quando a gente separa na linha de baixo admits through ED, que é Emergency Department, e not through ED, o que a gente vê é que todo o efeito ele vem de not through ED, ou seja, esse 1,6 aqui, que é super significante. Né? Se vocês olharem na linha de cima, tem a estimativa é positiva, mas não é significante, ou seja, o que é interessante é que o Medicaid aumenta a admissão no hospital, mas não a emergência. Né? Emergência as pessoas só vão quando precisam, independente se tem ou não cobertura, e emergência é um atendimento muito mais caro também. Então, aumenta aí de 6 para 8, vamos dizer assim, mais ou menos, mas é basicamente efeito não emergencial. Tá claro? Aí tem uma série de outros resultados que eu não vou perder muito tempo, mas tem efeito grande sobre alguns tipos de doença, utilização, por exemplo, devido a ataque no coração e diabetes, e isso é menos verdade para outras doenças. Mas eu vou pular aqui para... senão a gente não vai conseguir ver tudo. Segunda conjunto de resultados interessantes é o resultado sobre saúde financeira, que eu falei para vocês que esse tópico é bem importante nos Estados Unidos. No Brasil também, né? Mas nos Estados Unidos em particular, é muito importante.
Basicamente, a gente faz aqui os mesmos tipos de exercício, o que a gente vê é que existe uma redução na probabilidade de medical collections. O que é medical collections? Collection é o que a gente chama de penhora no Brasil, então, arresto de bens, penhora. Então, se a pessoa tem uma dívida, né, e aí vem um cara cobrar essa dívida, né? Pensa como é que chama isso? Oficial de justiça, né, o cara é processado, aqui no Brasil seria tudo via judicial, e aí o cara vem e leva um bem da casa dele para pagar a dívida, alguma coisa assim. Então, a gente tem aqui variáveis do tipo had a bankruptcy, ou seja, se você faliu ou não. No Brasil, não existe falência de pessoas, né? Só existe falência de pessoa jurídica, não existe falência de pessoa física. Nos Estados Unidos existe. Então, não é uma palavra meio sem sentido, ela de fato existe. E aqui o que a gente vê é que tem algum efeitinho, mas ele é bem insignificante. Mas head a collection tem um efeito significante negativo, ou seja, se você teve algum bem apreendido pela justiça para pagar a dívida, a gente está falando de gente pobre, então o grupo de controle tem 50% de pessoas que perdeu algum bem por dívida, mas tem uma redução de 10%, ou seja, quase 5%, 5 pontos percentuais de queda, e super significante. Então, é importante para a vida financeira das pessoas o Medicaid, não é só para a saúde mesmo, né? E aí, o que a gente vê, quando a gente separa entre medical e não medical collections, basicamente, ter um collection vem todo de medical, que faz sentido. Né? Ok? E também tem um efeito aqui, se a gente olhar para o valor, mesmo para as pessoas que tiveram collection, o valor desse collection diminui. $390. Né? Insignificante. Tá? Então, tem resultados muito importantes. Certo? E isso a gente vê em várias outras medidas também de saúde financeira. Por exemplo, aqui a gente está vendo 4 variáveis, o gráfico do mesmo tipo que a gente viu antes. Então, aqui na primeira se você teve algum out-of-pocket medical expense, ou seja, algum gasto médico que você teve que pagar do bolso. Então, a gente cai de quase 60% para menos de 40%. Outstanding medical expense, quer dizer, gasto médico que ainda não foi quitado. Então, as pessoas também diminuem bastante dívida médica. Aqui, borrow money, ou seja, para medical expense, tomou dinheiro emprestado, também cai. E a última aqui, que é bem pequenininha, mas se você chegou no hospital e não conseguiu ser tratado porque você já tinha dívida. Nos Estados Unidos, você pode ser... o tratamento pode ser recusado se você tem algum tipo de dívida e também diminui. Ok? Joia. E aí, o último conjunto de resultado é o que eles chamam de self-reported health, ou seja, são medidas de saúde, mas autorreportadas. Então, por exemplo, se você sente que você está good, very good, or excellent health, se você tem stable or improving health, se você diz, né, dá um negativo para depressão, você diz que não está com depressão, e assim por diante. E o que a gente vê em geral é que bastante dessas variáveis tem uma melhora significativa. Então, status de saúde bom, a probabilidade de você ter status de saúde bom ou ótimo aumenta, saúde estável melhora, não ter depressão aumenta. Então, tem resultados muito positivos. Certo, gente? Alguma pergunta até aqui? Então, a mensagem aqui quando a gente tem
algum tipo de loteria nos nossos dados, é por isso que a gente precisa conhecer o problema que a gente está falando, né? Então, aqui é uma literatura enorme de economia da saúde e como existiu esse sorteio na participação, apesar de que as pessoas, nem todo mundo sorteado apareceu, a gente pode usar, então, um instrumento para corrigir esse problema e usar, então, o critério de elegibilidade, que aqui no caso era o sorteio, como instrumento para o status de tratamento, que é recebeu ou não recebeu, que no caso é o Medicaid. Ok? Minha voz está acabando já. Ok. Então, vamos para falar um pouquinho da segunda classe de instrumentos que eu prometi para vocês hoje. Então, a primeira era sorteio, a segunda, de certo modo, também é um sorteio, mas é um pouco diferente. Então, aqui a gente está entrando no mundo jurídico agora. Então, é o design de efeito fixo de juiz. O que quer dizer isso? Basicamente, hoje a gente vai falar desse artigo bem interessante aí de 2015, que está tentando entender o impacto de prisão, né, encarceramento de jovens. Tá? Que é uma pergunta, obviamente, extremamente importante nos Estados Unidos e no Brasil. Né? Então, a gente quer estimar, em outras palavras, o efeito causal de prisão de jovens, né, no comportamento futuro deles. Será que esse cara, no futuro, comete mais ou menos crimes? E será que ele estuda mais ou menos pelo fato de ter sido preso? Aqui, qualquer pessoa que presta atenção nas notícias que a gente vê sobre caso de detenção de menor, sempre são histórias horrorosas, né? Então, você pode pensar aqui, por um lado, né? Por que essa pergunta não é nada óbvia? Né? Porque, por um lado, né, você prender um criminoso, tipicamente você vai achar que esse cara, né, no futuro vai ter medo de ser preso de novo, então ele não vai cometer crime no futuro, mas você pode pensar ao contrário, se você acredita que prisão é uma escola do crime, não é isso? Então o cara entrou lá, ele ficou revoltado, conheceu um monte de criminoso, ele só vai piorar quando ele sair. Então o efeito pode ser positivo ou negativo, a princípio. Então isso é uma questão, obviamente, extremamente importante, porque os Estados Unidos e o Brasil também têm uma taxa e uma população carcerária enorme. Os Estados Unidos ainda muito mais que o Brasil. Né? Então, assim, dado que o Brasil tem níveis absurdos de crime, é uma pergunta muito importante aqui também. Ok. Por que existe problema de heterogeneidade aqui? Né? Como a gente já falou. Né? É a mesma coisa de sempre, né? Você escolhe cometer um crime, né? Então você não pode simplesmente comparar um cara que foi preso e um cara que não foi preso. Né? Você pode dizer que escolher, nem todo mundo escolhe crime, se você vem de um lugar muito pobre, você não tem escolha. Ok, mas essas outras variáveis que você não observa aí, de background, né? Também são correlacionadas com o Y que você está interessado no futuro, né? Crime no futuro, ou escolaridade no futuro. Então, de qualquer maneira, você tem o que a gente chama de confounding factor, né? A variável excluída não observável, que é correlacionada com, aí, no caso, prisão, né? Que é o D. Então, no exemplo lá do mercado de trabalho, era habilidade, aqui é outra coisa, mas o problema econométrico é o mesmo, tá certo? Então, como é que a gente resolve? A gente resolve trazendo o nosso instrumento Z. E aí a ideia desses caras, e não é originalmente deles, mas ela é uma literatura que explodiu e é super utilizada, eles propõem o seguinte instrumento, né? Que é a probabilidade de você ser condenado dado que você ganhou um juiz, dado que você recebeu, né, dado que o juiz, dada a identidade do juiz que vai te julgar. Como assim? É o seguinte, né, no Brasil e nos Estados Unidos, tipicamente, o juiz,
o caso cai com o juiz, o processo cai com o juiz de maneira aleatória. Como assim, né? Bom, como eu já falei no comecinho da aula, né, e isso é verdade para, eu acho que quase todos os tipos de justiça no Brasil, tá? Então, mesmo eu, por exemplo, em particular, tenho um artigo atualmente que eu estou escrevendo com ex-alunos de doutorado e outros professores da FEA, olhando para a justiça do trabalho, né? A gente tem essa questão no Brasil que a CLT é um conjunto de leis super restritivo para funcionamento do mercado de trabalho, e a Justiça do Trabalho tem essa fama de ser muito pró-trabalhador, né? Porém, existe muita heterogeneidade entre os juízes. Tem juízes muito mais pró-trabalhador e muitos juízes mais pró-empresa. E essa alocação de juiz também é aleatória na Justiça do Trabalho, ou seja, se você tiver um processo trabalhista, por exemplo, na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo tem mais de 100 varas do trabalho. E você registra no fórum do TRT, que fica aqui na Barra Funda, o sistema vai aleatoriamente sortear um juiz que vai pegar esse caso, entenderam? Então você pode cair com um juiz super pró-trabalhador e um juiz super pró-empresa. Não dá para saber a princípio. E é exatamente isso que esses caras usam, e é isso a mesma coisa que a gente faz, tá? O que é, né? Deixa eu chegar lá já. Mas a ideia é explorar isso, entendeu? Porque tem juiz que é diferente do outro, e aí a gente tem que calcular o que quer dizer ser diferente, tá? Ou seja, a gente vai usar a variação que dá para argumentar que é exógena, que vem dessa alocação aleatória de juízes, ok? Então, por exemplo, pensa que a ideia é a seguinte: você tem um monte de jovem que vai ser que foi capturado, vamos dizer assim, e está sendo processado, né? Aí chega no dia do sorteio, sorteia um juiz que pode ser muito pesado, vamos dizer assim, e um cara que é mais leniente, né? Como existe um sorteio, esses dois jovens, na média, são iguais. Mas esse aqui vai ser preso e esse aqui não, porque ele caiu com um juiz mais ou menos leniente. E aí a gente vai comparar esses dois caras no futuro, entendendo? Essa que é a ideia. Ok? Alguma dúvida até aqui? E no nosso caso da Justiça do Trabalho é a mesma coisa, né? A gente vai olhar para as firmas que foram ou não punidas na Justiça do Trabalho e ver o que acontece com essas firmas, se elas aumentam a probabilidade delas irem à falência, se aumenta a probabilidade ou não delas contratarem ou demitirem nos próximos anos, e assim por diante. É a mesma ideia. Então, que tipo de dado que eles têm? Bom, eles têm dados super, super ricos. Que é o seguinte: eles têm dados de 35 mil jovens, dados administrativos, de 10 anos, que foram para a Corte Juvenil de Chicago. Eles conseguem ligar pelo nome desses jovens para os dados administrativos do sistema público escolar de Chicago. E também para os dados de prisão do estado de Illinois. Então, eles conseguem saber se esse cara, para que juiz ele foi sorteado, quem era esse cara, dados desse cara, os dados histórico escolar desse cara, e se ele foi ou não eventualmente preso. Então, são dados super ricos, porque eles conseguem conectar várias bases de dados, tá? Porque eles têm nome do cara, data de nascimento do cara, e assim por diante. E aí, o que eles vão olhar? Basicamente, as perguntas que eles fazem será que o efeito de encarceramento juvenil aumenta ou diminui a probabilidade de terminar a escola, né, o high school, e a probabilidade desse cara cometer ou não crime quando adulto. Ok? Vamos lá. Então, como é que é a regressão? A regressão é o seguinte: então a gente tem o Y, que é essas duas variáveis que a gente falou, né? Termina ou não high school e comete ou não crime quando adulto. A gente tem alguns controles, que é demográficos e etc.
E a variável de interesse é esse JI, que é Juvenile Incarceration, ou seja, se o cara foi ou não preso quando jovem. Né, quando jovem. Esse é o modelo que a gente chamava de longo, né? Ou seja, um modelo que a gente não consegue, de fato, estimar, porque a gente sabe que tem uma variável aí não observada, que está ali no componente de erro, e ela é correlacionada com incarceration, certo? Então, a gente vai usar o quê? O instrumento, que eu estava prometendo para vocês, e ele é o seguinte. Então, o instrumento é baseado nesse sorteio aleatório de juízes, né? E ele é chamado de leave one out mean. O que quer dizer isso? Leave one out é o seguinte, eu vou pegar o histórico de cada um desses juízes, porque eu sei, eu também tenho a história de cada juiz, tá certo? Então, eu pego um juiz 1, e vamos supor que ele julgou 500 casos nos meus dados, ok? Aí, para cada caso, eu vou falar, condenou ou não condenou a prisão, que é o JI, né? JI é 0 ou 1, ok? Condenou ou não condenou? Tá até escrito aqui, né? JI tio é condenou ou não condenou, ok? Aí eu vou somar todos esses e dividir por N, né? Só que menos 1. Por que menos 1? Porque eu vou fazer isso para todos os casos, exceto o atual. Entenderam? Então, quando eu rodar minha regressão, eu vou pegar para o indivíduo I, o instrumento dele é o Z do juiz, a média de leniência, vamos chamar do juiz, para todos os outros casos, exceto o dele próprio. Entenderam? Então, se um juiz tem 500 casos na história dele, eu vou construir a variável usando 499, exceto o caso do indivíduo I. Ficou claro? O que é isso aqui? Sim. Ok? Muito bem. Ok, então a gente constrói o ZJI para todos os juízes. Ok? Então, quantos juízes tem? Bom, no caso aqui a gente tem 62 juízes que, em média, nos dados, julgaram 607 casos. Né? E aí você fala, bom, mas e se a justiça, vamos chamar assim, se a justiça é cega e todos aplicam a lei de maneira correta e igual, não deveria ter variação nenhuma. Ou seja, tem lá um tanto de pessoas que deveriam ser condenadas e todos os juízes são iguais, e então não deveria ter diferença, né? Mas o que a gente vê nos dados é que não. Tem juiz que só condena 4%, tem juiz que condena 21%. Tá? Se alguém tiver curioso sobre os juízes de trabalho da cidade de São Paulo, esses números variam de 70% a 90% de condenação da firma. Média para o juiz. Oi. Mas, tipo, não teriam outras variáveis que também explicam a condenação, que não só a escolha do juiz, do tipo... Eu não estou conseguindo pensar em nenhum exemplo agora, mas, não sei, talvez a região geográfica do município onde o juiz está situado, ou o clima, não sei, qualquer coisa que, tipo, possa interferir nessa taxa. Não, com certeza, né? Mas veja bem, a nossa regressão, ela pode ter outros X's, que é o que você está falando. Né? Então, você pode falar, mora num bairro pior, bairro melhor, enfim, pode ter um monte de coisa que influencia na probabilidade desse cara ser condenado. Não, mas eu estou falando do indivíduo, eu estou falando sobre a taxa de condenação do próprio juiz. Você pode ter características do próprio juiz, né? É isso que você está dizendo? Então, meu ponto não podem ter características que não sejam só do juiz, que sejam relacionadas a onde o juiz está situado? Não, mas o juiz todos os juízes estão no fórum, né? Não entendi muito bem o que você está dizendo. Não, tá bom, pode ser, enfim, vamos supor que esteja espalhado na cidade, é isso que você está dizendo? Uhum.
Tipo, se a cidade não interferiria na escolha dele, assim. Não na escolha dele, mas, tipo, na taxa de condenação. Eu não entendi muito bem o que você quer dizer, porque... Não, Expliquei meu nome, assim. não, é porque, ó, vamos pensar, ó. Vamos supor que o juiz trabalha de casa na pandemia, certo? Então, cada juiz mora num bairro. É isso que você está dizendo, não é? É isso Sim. ou não? Então, Sim, sim. mas, assim, os juízes estão recebendo os casos aleatoriamente. Então, na média, o tipo de caso que chega para cada juiz é igual. Ah, Perfeito? tá bom, tá bom. Então, Era isso. esse é todo ponto. Esse é todo ponto que é um sorteio, entendeu? Então, assim, ele vai receber um cara mais delinquente, menos delinquente, de mais velho, mais novo, mas na média é igual. Mas é que se fosse, sei lá, um juiz de um município X, e daí tem todo um aparelho de Estado que está trabalhando com ele na condenação de alguém, né? E, tipo, pensei se, sei lá, nossa, tá difícil, desculpa. Mas se não pudessem ter, tipo, outros fatores que fossem interferir nessa taxa de condenação, tipo, não sei, talvez se a investigação policial fosse melhor ou pior em determinado município, mas... Entendi. Tipo pressão política. Não, mas, ó, deixa eu esclarecer uma coisa aqui, né? A gente está falando de juízes dentro do mesmo sistema... pensa no Brasil, para ficar mais fácil, dentro do mesmo fórum. O que é um fórum? Um fórum reúne dentro da mesma jurisdição, essa é a palavra. Então, todos os casos, por exemplo, criminais da cidade de São Paulo, caem no fórum criminal. Ok? Aí, quando eles têm uma investigação, etc., foi aberto o processo criminal, isso é registrado no fórum. O fórum reúne todos os processos de uma jurisdição. Vamos supor que a jurisdição seja o município de São Paulo. Tá? Aí, dentro de todos esses casos, tem lá 1000 casos. Aí tem um sorteio, aí o caso 1 vai para o juiz A, o caso 2 vai para o juiz B, e assim por diante. Entendeu? Então, assim, todos os casos desse fórum têm a mesma polícia, o mesmo investigador na média, entendeu? O mesmo sistema, os juízes ganham a mesma coisa, e assim por diante. Tá? Não é que eu estou comparando um juiz da cidade de São Paulo e um juiz do interior de Minas Gerais, não. É do mesmo fórum, entendeu? É isso. Obrigada. Então, esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Então, então, assim, se os juízes fossem idênticos, né, se a lei fosse perfeita, o juiz é idêntico, todo mundo aplica igualzinho, a gente está falando quase de algoritmo, né? Aí não teria variação nenhuma, né? Ia ser uma constante, mas não é o caso. Tem juiz aqui super leniente, o cara não condena nunca, e tem juiz que condena 1/5 da molecada aí para prisão, tá certo? Então tem uma variação grande. Por que eu estou insistindo nisso? Porque se não tiver variação, aí ela não é uma variável, é uma constante. Aí não tem regressão. Ok? Precisa ter variação. Né? Ok? Beleza. Ok. Então, ó, só para vocês terem uma ideia de um gráfico dessa variação, tá? Focando aqui na linha cinza, mas tanto faz. Aqui é só a distribuição, para vocês terem uma ideia da taxa de carceramento por juiz. Então, você está vendo que tem bastante juiz aí perto de 0,1, né, dos 10%, é a mais alta. Aí tem bastante juiz com 5, entre 5 e 10. Tem juiz um pouco, 11, 12, 13. Tem uns juízes ali 20, enfim. 17, 20. Então, tem bastante variação, tá? Ok. Aí, duas coisas que a gente tem que ver. Em primeiro lugar, todo esse tipo de estudo que está olhando para esse tipo de sorteio, né? Tem a questão, será que é sorteio de verdade? Será que é sorteio de verdade? Será que não tem alguma coisa esquisita acontecendo? Enfim,
Será que esse sistema funciona de verdade? E qual é o jeito de a gente checar isso? É checar se, caso fosse um sorteio verdadeiro, perfeito, como eu falei, estava argumentando aqui com a Júlia, as características médias desses caras que caem com um juiz super leniente ou pouco leniente tem que ser iguais, né? Então é isso que a gente testa. Então vamos olhar aqui, ó. Então notem aí, né? Essa tabela está dizendo o quê? Z-distribution, ou seja, dividiu a nossa amostra em 3. Então, o bottom, middle e top tercile quer dizer o quê? Os juízes com mais lenientes, juízes médios e os juízes mais tough, mais duros. E aí, dentro desses 3 grupos, a gente vai pegar a média das características dos jovens. Então, média de sexo, né? Male, se o cara é African American, se ele é hispânico, ou seja, raça, se ele fez special education, se ele vem de uma região pobre e idade. Tá certo? Então, aqui, simplesmente está escrito as médias. Então, por exemplo, male, né? Vocês estão vendo que em qualquer um dos 3 grupos, 83% são homens. Ok? Mesma coisa, raça, African American, 73% são African American, nas 3, tanto com juízes super tough e juízes super lenientes. E assim por diante. E aqui, nas 2 colunas da direita, a gente está testando um simples teste T de média, de diferença de média, né, do grupo 1 para o 2 e do 2 para o 3. E o que a gente vê é que a gente não tem basicamente diferença entre nenhuma dessas variáveis. Tá claro? Ficou claro qual que é a ideia aqui? Eu só não peguei muito como seria esse p-valor aí de comparação. O da direita, as colunas da direita? Isso. É um p-valor de um teste T, né? Então, por exemplo, 561 é o p-valor do teste 83 menos 827. É da coluna do meio para a coluna da esquerda, de meio. Entendeu? Focando na primeira linha, né? Um dividido pelo outro, você falou? Não. É teste de diferença de média, ou seja, você pega o middle, olha o que está escrito ali em cima, né? Middle versus bottom p-value, certo? Ou seja, você pega o middle, que dá 0,830, menos 0,827. Tá claro? Ou seja, dá 0,003. E aí você testa isso se é 0 ou não. Ok? Entendi. Legal. Você testa se não é 0, certo? É um teste T, normal. Então, você não rejeita que é 0, que não é 0, ou seja, você não... tudo aqui, basicamente, é um grande 0. Né? O que quer dizer isso? Que dos 3 grupos, tanto quem cai com juiz leniente ou não leniente, as características desses jovens são iguais. É isso que eu quero dizer. No fundo, a mensagem desse slide aqui é isso. A gente chama isso de balance test, né? Ou seja, as amostras estão balanceadas, ou seja, é um sorteio de verdade, parece ser um sorteio de verdade. Okay? Então, isso aqui é só para dizer assim, olha, a gente está num mundo aleatório mesmo, tá? Beleza. Então, vamos olhar primeiro um primeiro estágio, né, que é bem simples. O que é o primeiro estágio? Né? Qual que é a nossa variável endógena, gente? Qual que é a variável endógena aqui no nosso caso? Carceramento. Carceramento, né? É o JI, certo? Juvenile Incarceration. Então, o nosso primeiro estágio é o Juvenile Incarceration contra o nosso famoso Z, que no caso aqui é o tal do Leave One Out Mean Incarceration Rate por juiz, né? Que aquela formulinha lá. Ou seja, pensa que é a média do juiz, né? A média de encarceramento de cada juiz. E aí, olhem que aparece aqui, né? A gente chega, dá um coeficiente muito próximo de 1,
né? Então, o que faz sentido, né? Se você vai de um juiz de 0 para 1, significa de um juiz que nunca manda encarcerar para um juiz que manda sempre encarcerar. Esse seria o limite, né? E você iria de probabilidade 0 de encarceramento para 1. Faz todo sentido. Ok? Então, a gente acha um grande 1. E o mais interessante que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, que é, conforme a gente vai entendendo a econometria, a gente vai pegando mais informação desse tipo de tabela. Olha que coisa interessante. Quando a gente vai da coluna 1 para 2 para 3, o que está acontecendo, né? A gente está acrescendo controles, adicionando controles, ou seja, da primeira para a segunda, a gente adiciona controles demográficos, certo? Então, aqui é sexo, idade, raça do jovem, basicamente. Né? E da segunda para a terceira, a gente adiciona court controls, ou seja, características específicas de onde está o juiz, né? Court é o local. Então, você tem lá 60 juízes, tem 60 cortes. Ok? E notem que tem duas coisas aqui importantes. Em primeiro lugar, não sempre, mas tipicamente, ao adicionar essas características, o que acontece é que o desvio padrão reduz um pouquinho. De fato, da 1 para 2 ele reduz, da 2 para 3 até sobe um pouquinho. Mas por quê? Porque você está diminuindo variação, essa que é a ideia, né? Então, só a precisão aumenta. Mas a segunda coisa que é mais importante é o seguinte. Se a gente está num mundo de fato aleatório, colocar ou não um X na regressão, ou seja, colocar controle demográfico ou colocar controle de corte, deveria ser irrelevante para a minha estimativa. Por quê? Porque é aleatório. Então, controlar ou não por mais coisas não deveria fazer diferença para o meu point estimate, minha estimativa pontual, né? Ou seja, para o meu coeficiente. E, de fato, eu vou de 1.10, 1.08, 1.06, basicamente não muda. Isso é a maior evidência que, de fato, é aleatório. Se não fosse colocar um monte de controle e mudasse tudo, aí está dizendo que basicamente não é aleatório. Entendeu? É um outro jeito de checar a mesma coisa que a gente checou no balancing test. Entenderam a ideia aqui? Entenderam o que eu estou falando? Esse aqui é um outro jeito de checar a mesma coisa. Ok. Deixa eu só me lembrar aqui o que a gente vai olhar. Ok. Então, dado que nosso primeiro estágio funciona, ele é 1, vamos olhar para os resultados que, de fato, a gente está interessado. Então, primeiro, high school. Né? Vou pedir para vocês focarem aqui nas colunas 4 a 7. Notem que a coluna 4 e 5 são resultados de OLS, e as colunas 6 e 7 são resultados de two-stage square, ou seja, já com instrumento. Né? As colunas 4 e 6 não têm controles, e as colunas 5 e 7 têm controles. Então, se a gente comparar a OLS na 4, então a gente acha um efeito negativo, ou seja, você encarcerar o cara diminui aí 0,8 pontos percentuais de chance dele terminar high school. E quando a gente corrige com o instrumento, na coluna 6, esse efeito fica maior ainda. Né? Pula para 10 pontos percentuais. E quando a gente coloca os controles na coluna 5, um efeito de 0,07, e aí, colocando o instrumento, ele pula para 0,12. Ou seja, o OLS está subestimando o efeito ruim de encarceramento. Né? Então, assim, o que está dizendo esse artigo? Está dizendo que prender o cara quando ele é jovem, tipicamente vai diminuir a chance de ele terminar high school. Vamos dizer assim, um resultado triste. Okay? Que eu aposto que para o Brasil deve ser verdade também. Certo? Esse é o primeiro resultado. O segundo resultado é se ele comete ou não crime, né?
Não surpreendentemente, a gente acha uma coisa consistente, ou seja, olha a coluna 4, então aqui está falando que aumenta 20 pontos percentuais no OLS, de cometer crime quando adulto, e se a gente olhar a coluna 6, esse efeito é maior ainda, corrigido pelo viés, então a gente está falando de 26% a mais. 26 pontos percentuais a mais. Né? Então, bom, como a gente já está terminando a aula, o ponto aqui é o seguinte, é um sad but important paper, ou seja, a criança marginal aqui no sentido de na margem, não de marginal no sentido de criminoso, não deveria ser preso, porque a gente está criando mais problemas do que está resolvendo, certo? Então, enfim, esse é o resultado do paper, mas o que eu quero passar para vocês é que existe essa literatura, quem estiver pensando em monografia ou trabalhar com esse tipo de dado, é um mundo de dados, porque atualmente a gente tem cada vez mais acesso a esse tipo de dado. Tá? E o fato de ter um sorteio envolvido nos permite ter estimativas muito precisas e de muita qualidade, o que muitas vezes não é verdade em economia, tá certo? E como a gente sabe, né, como eu falei para vocês, a gente pode olhar para a justiça do trabalho, a gente pode olhar para, aqui, justiça, né, criminal, a gente pode olhar para... tem muita coisa interessante para ser feita, por exemplo, em setor financeiro, né, se você cai com um juiz mais pró-credor ou menos pró-credor, o que acontece com o setor financeiro, o que acontece com financiamento, com emissão de dívida, o que acontece com taxa de juros local, o que acontece com concessão de crédito por banco, enfim, é um mundo que se abre para a literatura de finanças e assim por diante. Então, é super interessante, né? Tudo que tem interação com corte, né, com fórum, a gente pode usar esse tipo de dado. Certo? Alguma dúvida, gente? Professor, fiquei com uma dúvida relacionada ao anterior. Você falou que quando a gente faz a gente roda a regressão em 2 estágios, a gente tem um problema de perda de variância nos dados. E você falou que isso poderia ser um problema, especialmente quando a gente está num contexto de efeitos heterogêneos de tratamento. Eu não entendi muito bem isso. Você está falando da outra aula, é isso? Ainda dentro desse contexto de variáveis instrumentais. Você tinha falado do problema que o erro padrão não seria o correto quando a gente calcula a regressão do 2º estágio. Sim. Bom, assim, eu toquei nesse ponto na aula passada, mas eu não mostrei em fórmula para vocês. Eu decidi não entrar nesse mérito porque eu achei ele menos importante, mas resumidamente é o seguinte, tá? Quando a gente estima o primeiro estágio, então vamos lembrar aqui qual que é a ideia, né? Aquelas formulinhas bonitinhas. Então, a gente estima o primeiro estágio, não é isso? Aí pega o insurance hat, ou seja, o Y, o X chapéu aqui no caso, e pluga ele e estima o 2º estágio, não é isso? Se a gente fizer isso na mão, o que quer dizer na mão? Quer dizer que você vai lá no Stata, no R, estima mesmo o primeiro estágio, calcula na mão o insurance hat, e aí o previsto, e pega o previsto e roda o 2º estágio separadamente. Se você fizer isso separadamente, a tua estimativa de P1 está correta, mas o teu desvio padrão desse P1 vai estar errado. Por quê? Porque quando você faz isso, o Stata, vamos dizer assim, não sabe que o teu insurance é uma variável prevista por uma outra regressão. Aí você fala, e daí? E daí,
que ao você estar usando uma variável prevista, quer dizer que você usou os mesmos dados que está usando agora para estimar isso aqui, tá certo? E ao fazer isso, você fez um cálculo, né? Você usou a fórmula do beta lá e calculou os parâmetros da regressão anterior. Ao fazer isso, você perdeu graus de liberdade. Por quê? Pensa que é um conjunto de equações. Você usou já a primeira equação para determinar o insurance hat. Então, no fundo, isso é equivalente a você perder um pouquinho de dados. É isso que quer dizer. Mas eu até entendi isso, mas por que isso seria um problema maior? Não sei se eu entendi corretamente, num contexto de efeitos heterogêneos. Não tem a ver com efeitos heterogêneos. Pelo menos eu não entendi muito bem o que você está perguntando exatamente. O que você quer dizer com efeitos heterogêneos? Quando a gente tem efeitos heterogêneos de tratamento, tem alguma diferença na abordagem, como a gente vai utilizar as variáveis instrumentais? Tem, mas eu acho que talvez você tenha lido isso no livro, não? Porque eu não dei o tópico efeito heterogêneo. Pode ser, eu posso ter lido também. Isso. E aí, eu fiquei nessa dúvida. Porque assim, quando a gente tem efeito heterogêneo, tem várias coisas que mudam, tá? Então, eu julguei, enfim, tipicamente não é dado na graduação, porque complica bastante as coisas e, não, na minha opinião, pessoal, tá? Não tem muito ganho de intuição. Então, eu achei melhor a gente ter uma aula extra, ao invés de ir para efeito heterogêneo, a gente fixar muito bem o conceito de variável instrumental e olhar algumas aplicações para fixar. E gastar mais tempo implementando o estimador, como a gente fez na outra aula, o Stata. Essa que é a ideia, entendeu, Andrés? Se você tiver interesse nisso, você pode me procurar, a gente conversa mais, se você quiser fazer alguma coisa nesse sentido. Tá bom. Não, obrigada, professor. Uhum. Tá joia. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Tem mais alguma pergunta? Não? Tem uma pergunta no chat. Oi? No chat tem. Gente, algumas pessoas estão me perguntando, eu mandei uma mensagem sobre isso, né? Alguém não recebeu essa mensagem? Eu mandei a ementa atualizada, mandei mensagem para vocês, não entendi muito bem a dúvida. A ementa atualizada está diferente do que eu comentei na primeira aula. Sim, ela foi atualizada. A lista para a segunda prova teórica vai ser, para a prova prática não tem lista. A primeira prática o material é o que vocês veem. Não, a lista não tem que ser entregue. Isso eu falei na primeira aula. Ok, desculpa. Então, se está escrito lá que tem que ser entregue, está um erro. Eu vou corrigir isso. Mas eu tinha dito que não tem como... Tá bom. Eu vou corrigir então, ok? Beleza. É que, gente, isso é um texto grande, às vezes passa alguma coisa, eu peço desculpa aí, tá bom? Mas eu tenho, ao máximo que eu consigo, ter avisado em todas as aulas e atualizando a ementa conforme a gente vai progredindo, tá joia? Desculpa aí, eu vou corrigir então a ementa lá. Beleza? Então, só para entender, então tá errada o negócio da lista, anota na lista, e anota a tabela, prova prática está errada também, é isso? Porque no cronograma, com certeza, eu corrigi. Ok. Vou olhar lá, então. Beleza, gente. Valeu, até a próxima. Obrigado, professor. Valeu. Um abraço. Tchau, boa noite. Até.